Desde o início do culto, desde a oração, que é quando nós vamos aos pés do nosso Deus, Rei, Senhor, nosso governante universal, buscando de Deus, primeiro a permissão para que possamos adorá-lo. E pedindo permissão, nós pedimos que o Senhor nos ajude a adorá-lo da maneira que ele quer ser adorado. E Deus descreve na sua palavra que o culto que ele aceita é um culto em espírito e em verdade. Que nós alcancemos cultuá-lo, Senhor, nesta segunda-feira, em espírito e em verdade. Mas nós sabemos que para isso precisamos do Senhor. Ajuda-nos então. Aceita-nos como adoradores nesta manhã. Derrama da graça da tua santa presença no nosso meio. Fala conosco. Ajuda-nos a entendermos, a compreendermos a tua santíssima palavra. Livra-nos, Senhor, da mentira. Livra-nos, Senhor, dos mentirosos, dos hipócritas. Sabe, Senhor, daqueles que dão o tapa e escondem a mão. Livra-nos. Abre o nosso entendimento, a nossa compreensão. Abre a nossa mente para que possamos entender. Dá-nos sabedoria. Mas dá-nos inteligência também, não só para ouvirmos a tua palavra, mas para praticarmos. Esta é a oração que eu apresento ao Senhor, pedindo também, Senhor, que o Senhor perdoe os nossos pecados, as nossas fraquezas. E eu oro assim, Senhor, por mim e por todos os meus amados e amadas irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Amém. Iniciando esta segunda-feira e adorando, glorificando a Deus por mais uma semana, eu ia falar alguma coisa que me esqueci. Que coisa doida. O que eu ia falar? Ah, sim, já lembrei. Eu quero lembrar a vocês todos que este trabalho é independente, interdenominacional. Quero lembrá-los que este trabalho chama pessoas para Jesus Cristo. Esse trabalho proclama, prepara o arrebatamento da igreja, batalha pela fé que uma vez por todas nos foi dada. E esse trabalho todos os dias combate seitas, heresias, falsas igrejas, falsos ensinos, falsos mestres, falsos pastores, bispos, reverendos, apóstolos. Esse trabalho, então, eu tenho a ousadia de dizer que é evangelístico.
Às vezes é muito difícil, e hoje é um desses dias, né? Chegar aqui e trazer a verdade. Porque é difícil pregar a verdade, irmãos. Vocês não fazem ideia de como é difícil. Chegar aqui de manhã e ficar aqui com lambanças é fácil. É a coisa mais fácil deste mundo. Dizendo que Deus vai fazer isso, que Deus vai fazer aquilo, que Deus está restaurando vidas, cativeiros. É fácil fazer isso. Mas não é assim. Não é desta forma. Não é como dizem por aí, só vitória. Não é. Não é só vitória. Tanto é que não é só vitória que o mundo está do jeito que está. Quem está comandando este mundo aqui, vocês sabem que eu tive conjuntivite nos 2 olhos, né? Semana passada, semana retrasada. E ainda me incomoda. Dá para ver que ainda não está branco, ainda está meio vermelhinho, né? Bom, então este mundo aqui está terrível, irmãos, está de cabeça para baixo. A gente não consegue entender as pessoas e as pessoas também não conseguem nos entender. Eu não sei se isso muito provavelmente aconteça na sua casa também. Muito provavelmente. Né? Você não consegue entender a todos e nem todos conseguem te entender. Nas coisas mais simples, nas coisas mais básicas do dia a dia. Porque esse mundo está confuso. Acompanha a gente aqui há algum tempo. Opa, sabe que a gente tem dito algumas coisas que não agrada a maioria, né? Tipo assim, olha, tá ruim e vai ficar pior ainda. E é verdade. Você vê dia após dia, a maioria de nós não acompanha em sites seguros o que está acontecendo pelo mundo. A maioria acompanha aí através das emissoras de televisão, que infelizmente são manipuladas. Hoje eu não saberia dizer se existe uma emissora que não é ou que não seja manipulada. Né? Então, aquilo que a gente ouve e vê, infelizmente, não é a verdade. Mas Deus não deixa, o que eu quero trazer hoje é que Deus não deixa de trabalhar, apesar do caos que esse mundo vive. Esse mundo está estragado, esse mundo está fétido, mal cheiroso e, né, o mundo está mal cheiroso. Semana passada, não lembro que dia, eu preparei aqui alguma coisa e falei um pouco só, né, do mau cheiro que deve subir para as narinas de Deus aqui da terra. Porque isso aqui é só falcatrua, é só engano, é só mentira.
é só pessoas se revoltando contra a verdade. Isso aqui é isso. As pessoas perderam totalmente o sentido de amar o próximo, de, no mínimo, respeitar. Perderam. Perderam. Tanto é que você vê o número de pessoas sendo assassinadas, às vezes para roubar um celular, gente. Nós chegamos ao ponto, fiquei sabendo aí, que tem gente que sai com 20, 30 reais para ser roubado. Aí quando o sujeito vai roubar, a pessoa dá lá 10, 20, 30, quanto ela tem, né? Quanto ela se dispõe a ser roubada. Isso é cúmulo. Se eu fosse, não sou, e não quero ser, e obviamente não serei político em nenhuma esfera, mas se eu fosse um político e ouvisse isso, eu me sentiria o cocô do cavalo do bandido. Desculpa eu usar esse termo, mas para todos entenderem. Não sentiria nada saber que o povo que eu represento sai com dinheiro separado para o bandido. Eu, por exemplo, eu tenho 2 celulares. Um que ele disse, meu irmão, me deu, que eu uso exclusivamente para Pix, essas coisas, né? E esse outro aqui que já está no bico do corvo também, né? Que é o celular que eu uso, é esse aqui, ó, que é o celular que eu saio. Não tem aplicativo nenhum, a não ser aquele da carteira de motorista, né? Essas coisas. Porque é assim. Agora, semana passada vieram me contar e até me mostrar uma matéria que as pessoas vêm com maquininha atrás de você, encosta em você, se você tiver um cartão de aproximação, o sujeito rouba você em qualquer lugar. Qualquer lugar. Então, quando eu digo que o mundo está muito ruim, meu Deus, viver aqui não está mais fácil, não. Está ruim demais. E vai ficar pior, e já ficou pior da última vez que eu falei isso. Né? Sair à noite, nem pensar. E vai por aí afora, né? Não vou ficar falando disso. Não é este o assunto, é apenas um início de conversa nossa. Mas nós que somos cristãos, nós que diariamente nos reunimos aqui, alguns todos os dias, e eu fico feliz demais, outros, vez por outra, quando podem. A gente sabe que a nossa esperança não está nas mãos de homem nenhum. Porque o homem é enganador. O homem engana. Qualquer homem. Qualquer. Ah, mas é o meu pai. Como é que é? Mas é enganador também. Todos nós somos. Infelizmente, é a nossa natureza. A natureza da macieira é dar maçãs. Acabou. Ela vai dar a maçã. Tem umas que são tão ruins que se recusam em dar bons frutos. Né? O pé de hortelã vai dar hortelã. É a natureza. Entendeu o que eu estou dizendo? A natureza do homem é ruim, é corrupta.
por causa desse negócio chamado pecado e que ninguém gosta de ouvir e muito menos de falar sobre isso. Ninguém gosta. Quando a gente começa a falar de pecado, eu vejo que vai diminuindo, vai caindo o número de pessoas que estão nos acompanhando. Porque ninguém quer, porque mexe, né, com a gente, a gente vai descobrindo que peca. Quando alguém fala de pecado, a gente descobre que nós somos pecadores. E isso incomoda. Incomoda porque a maioria não quer deixar de pecar. Né? Também não pense você que tudo é pecado. Né? Porque tem gente que tudo é pecado. Se respirar um pouco mais de ar, opa, pecou, não pode. Não, não é assim. Né? Mas a gente peca mesmo. Nós somos pecadores e todos os dias eu peço perdão a Deus. Todo dia. Senhor, me perdoa. Eu nem sei aonde que eu pequei, sabe? Uma vez ou outra eu sei isso, sei aquilo outro. Mas a maioria das vezes eu pequei. Fui pecando durante o dia e um pecado puxa o outro e outro puxa o outro. Chega no fim do dia, nós estamos lá com uma fieira de pecado. Sabe o que é fieira, né? Nós estamos com uma fieira de pecado. Mas o bom de tudo isso é que Deus continua falando com a gente. O duro é quando a gente peca e já não liga mais, não dá bola, não bota reparo. Né? Mineiro, que o pessoal do sul de Minas fala assim, precisa botar reparo no que você faz. Quer dizer, saber que você pecou. Porque pecar vai mesmo. Vai. Um pensamento, um olhar. Porque é assim, ninguém é diferente. O Domingos não é diferente de mim. A Jaira não é diferente de mim. Ninguém é diferente. Então a gente primeiro precisa se reconhecer como pecador. E a gente precisa entender, né, que o que faz a gente, o que faz cada um de nós reconhecer o pecado é o Espírito de Deus que habita em nós. Por causa disso que eu sempre digo, eu aprendi isso há muitos anos atrás, que com o Espírito Santo eu posso não pecar. Não é com o Espírito Santo eu não peco. Não, eu posso não pecar. Mas na maioria das vezes eu peco. E depois o Espírito Santo continua falando com você. Olha, você fez, não deveria ter feito, se arrependa e vai. E o que nos dá, assim, o consolo é que Deus continua falando com a gente até hoje. Deus não deixa de falar. Você pode fazer uma grande arbitrariedade aí. Eu posso fazer. Se nós somos verdadeiramente cristãos, Deus vai falar com a gente. Olha, pode não falar naquele momento, mas vai falar. Não é que ele pode não falar, é que às vezes a gente não quer ouvir, né? A gente não quer ouvir Deus falar, a gente quer continuar ali do jeito que a gente está, cabeça dura. Tem gente que é cabeça de coco, sabe? Cabeça de coco, duro. A pessoa não entende. Você fala 20 vezes, não adianta, não entende. Mas Deus continua falando. E como é que Deus fala? Como é que Deus fala?
Deus fala com a gente através da palavra dele. Não adianta inventar. Estava lendo umas coisas aqui hoje de manhã, e sabe, e tinha um monte de passagens do Antigo Testamento. Eu falei, peraí, isso aqui precisa ser analisado. Não adianta eu pegar, é bonito, levar lá. Aqui preciso olhar direitinho para saber se está falando com a igreja. Porque a gente tem responsabilidade aqui. Você não tem responsabilidade aí na sua casa? Eu tenho. Eu tenho aqui. Eu sei que dia 10 eu tenho que pagar aluguel. Dia 10 é a luz. Dia 15 é o condomínio. Eu tenho. E eu, como pobre, e pobre gosta de pagar em dia, né? Quem não gosta de pagar em dia é rico. Aliás, não gosta nem de pagar. Mas pobre fica feliz quando vai lá e paga. E eu agradeço, Senhor, obrigado porque eu pude pagar mais um mês de aluguel aqui. Senhor, obrigado porque eu pude pagar o condomínio, te agradeço. Então nós temos responsabilidades. E Deus usa dessa responsabilidade que Ele nos deu. Ele deu para todos, hein? Responsabilidade todo mundo recebe. Quando nasce, recebe honestidade, moral, tudo. Depois as pessoas vão jogando fora. Né? Mas Deus fala com a gente hoje, Elis, através da palavra dele. Não adianta inventar. Como é que Deus fala comigo? Com a palavra. A palavra pregada, proclamada, e a palavra escrita. É assim que Deus fala. E por meio desta palavra, seja ela escrita, quando você vai ler, pregada, quando você ouve alguém falando da palavra de Deus, é através disso que o Espírito Santo convence do pecado. É assim. Convence do pecado. E a fé em Cristo e a instrução em tudo que é necessário para a fé e para a vida. Você vai encontrar isso aonde? Na palavra. Se você abrir agora a sua Bíblia junto comigo, 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Segunda, hein? Uma pessoa abre lá em primeira e não vai coincidir com o que eu estou lendo aqui. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Aliás, existe um movimento muito forte aí pelo mundo no meio chamado cristão para atualizar a palavra de Deus. Eu acho isso um absurdo, atualizar a palavra de Deus. Deus é atemporal, não tem que atualizar nada. A palavra de Deus já está atualizada, ela é para ontem, hoje será para amanhã. Então tome cuidado com isso, hein? Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação, aonde? Na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Você quer ouvir Deus falar com você? É através da palavra. Não se engane. Você quer se enganar? Busque outros meios. Profecia, profeta, bispo,
reverendo, apóstolo, vai lá, busca. Você com certeza vai se enganar. Absoluta certeza. Porque Deus fala conosco através da palavra. Palavra. Quando diz que Deus fala conosco, é o Espírito Santo de Deus que reside, mora e vive em cada um de nós. Através da ceia do Senhor, que é a palavra. Está na palavra a ceia. Cuidado com o que vocês veem aí nesse YouTube. Já tem gente falando que a ceia não é daquele jeito, que a ceia não sei. Gente, está lá escrito, Paulo dizendo, recebi do Senhor, lá em Coríntios 11, do 23 ao 32, eu acho, 33. Né? Recebi do Senhor o que estou passando para vocês. E o Espírito Santo, quando fala com a gente, não fala nada, nenhuma vírgula, um tiozinho diferente daquilo que está na palavra. Como é que eu sei que é o Espírito Santo? Porque o Espírito Santo não vai me expor ao ridículo. O Espírito Santo não muda nada da palavra de Deus. Se não é o Espírito Santo, você pode ver que coisas diferentes tem. Né? Lembra disso. Isso é importante você não esquecer. Se é bíblico, não é novo. Se for novo, não é bíblico. Acabou. Pode até dar certo, porque tem denominação aí que diz assim, igreja, igreja que dá certo. Por favor. Tem tanta coisa errada que dá certo. Não tem? Tem coisas erradas aqui no Brasil que dão certo. Não vou dizer. Há séculos, vai. Pronto, acabou. Há séculos. Então, se você quer se saturar de alguma coisa, quer dizer, se encher de alguma coisa, encha-se com as Escrituras. Porque quando você se enche com a Bíblia, você está exercitando o discernimento divino. Quer se encher? Porque às vezes a gente fica cheio, né? Não é? Fica, acontece. Fica cheio. Mas o bom mesmo é se encher com as Escrituras para exercitar o discernimento divino. Porque, meu irmão, minha irmã, apesar de todo esse caos que está aí o mundo está, né? Eu tenho uns lugares aí que eu leio, eu estou lendo, e tem coisas, não pense você, que eu também fico em dúvida, mas será que é isso mesmo? Porque são coisas assim, né, estrondosas, que eu digo, meu Deus do céu. Eu leio, pensa que eu não leio, eu leio. Aí eu falo, mas eu não posso falar isso. Por quê? Porque eu não tenho certeza. Eu não tenho certeza. São coisas assim que não posso ser leviano, pegar qualquer coisa e jogar aqui como se fosse verdade. Mas são coisas, se isso tudo que eu tenho lido, comprar, são coisas terríveis, mas, meu Deus, terríveis. Isso que está lá, vai acontecer? Eu não sei. Como é que eu vou afirmar? Quem sou eu para afirmar? Né? Mas tem base bíblica? Me parece que tem. Mas eu ainda vou estudar, ainda vou ler, reler,
vou pensar um pouco, mas são coisas terríveis, né? Mas Deus não para de trabalhar, mesmo o mundo de ponta cabeça, mesmo as pessoas ignorando, rindo, zombando. As pessoas zombam mesmo. Fazer o quê? Né? Deus não para de trabalhar hoje. Hoje, agora, neste exato momento, nós estamos aqui cultuando a Deus, a gente está aqui orando o Senhor, a gente está aqui ouvindo a palavra, né? Se enchendo espiritualmente, se alimentando espiritualmente, porque o espírito também precisa de alimento, não de pão com manteiga, café com leite, não. O alimento do espírito é a palavra de Deus. E Deus não para de trabalhar. Neste momento, Deus está trabalhando por vários meios e por várias circunstâncias da vida também. Porque é uma promessa de Deus sempre estar trabalhando. Porque Deus não se cansa, Deus é espírito, Deus não dorme, Deus não dor, ai que dor no braço, ai que dor no joelho, Deus não tem isso. Né? Então abre aí sua Bíblia em Romanos, capítulo 8, versículo 28. Romanos 8, 28. Isso aqui que está aqui em Romanos 8, 28, é no bojo, quer dizer, por dentro daquilo que está escrito, né, é Deus trabalhando através do Espírito Santo de Deus, através da intercessão do Espírito. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. É Deus trabalhando. A gente não pode se esquecer. A coisa está ruim? Está complicado? Está difícil de entender? Mas Deus continua trabalhando. Deus trabalha nos nossos corações para que a gente tenha atitudes, entendimentos melhores, né? E trabalha a nossa vida também através da palavra de Deus. Então nós temos que estar sempre atentos a isso. Deus usa o que Ele quiser. Eu tenho um pouco de restrição para falar isso. Não que eu tenha dúvida que Deus usa, não é isso. É porque tem muita gente, não é o nosso caso aqui, graças a Deus, né? Mas tem muita gente que em cima desta palavra, que Deus pode fazer qualquer coisa através de qualquer outra coisa. Tem muita gente que usa isso para engano. Então eu tenho um pouco de restrição ao falar isso. Mas Deus usa mesmo o que Ele quiser, sabe? Para que o Espírito dEle, através do Espírito dEle, Ele possa operar na vida de cada um de nós. Então essa restrição é minha, né? Porque tem gente que, né, usa qualquer coisa para benefício próprio, né? Então, muito cuidado também. Deus não faz nada diferente daquilo que está na palavra. Não adianta inventar fila para ficar pondo a mão na cabeça. Isso tudo é bobagem, isso tudo é mentira, isso nunca aconteceu na Bíblia. É só você ver, peraí, aonde aconteceu isso na Bíblia Sagrada?
Ah, aconteceu aqui. Mas por que aconteceu aqui? É igual o jeito que está acontecendo? É dessa. É aí você que tem que discernir isso. Né? Eu estou falando aqui, eu li aqui algumas coisas e não levei avante. Por quê? Porque eu tenho dúvida. Você também, se você está com dúvida, você não pode ir praticando e nem fazendo. Bom, vou pensar, vou pedir para o Espírito Santo me ajudar no entendimento, para ver se isso é verdadeiro ou é mentira. Né? Então não vá entrando. Saiba que Deus fala até hoje com a gente. Através do quê? Da Bíblia. Acabou. Acabou. Através da palavra pregada ou através da palavra escrita. É isso aí. Não vai falar uma coisa muito pontual. Porque a maioria de tudo que Deus falou comigo em sonho. Tal dia, não aconteceu nada. Tudo que eu vi até agora a respeito disso, nunca aconteceu. Então você vê que é mentira. Você vê que as pessoas sonham e acham que é Deus que está mostrando para elas. Não é. Precisamos discernir esse tipo de coisa também, para não entrar em roubada aí. Ah, pode ser de Deus. Sim, pode ser de Deus. Então, que Deus me oriente para saber se é dele mesmo. Até que eu não receber uma orientação correta e continue lendo, estudando, meditando e orando. Até que eu não receber uma orientação correta, eu não vou tomar isso como vindo de Deus, não. Querido Deus, amado Pai, eu quero te agradecer, primeiro por esta semana que está se iniciando, que o Senhor derrame sobre nós a abundância da sua misericórdia. A sua misericórdia está em Cristo Jesus. Que Deus derrame sobre nós a sua compaixão, muita compaixão. E que Deus derrame sobre nós a sua infinita graça. Continue, Senhor, falando conosco, não só sobre isso que foi falado aqui rapidamente, mas sobre como nós devemos agir. Qual deve ser a nossa ação em determinadas situações? Para que a gente não se cale no momento que precisa ser dito alguma coisa. Para que a gente não fale no momento que precisamos ficar calados. Fala conosco, Senhor. É claro que nós temos poder de decisão, mas nós queremos fazer a tua santa vontade, Senhor. Esta é a minha oração por mim, pelos meus irmãos e irmãs, no nome do Cristo Jesus. Amém.